Salve, salve, queridos alunos e alunas. Vamos começar aí então o nosso capítulo 1 da unidade 6, que vai falar das chamadas civilizações pré-colombianas, Incas, Maias e Astecas. Nesse primeiro tópico nós vamos ver que essas três civilizações elas desenvolveram em duas áreas distintas, duas áreas diferentes. A chamada Mesoamérica, que é o atual México, e a América Central, que foi aí a base das culturas maia e asteca, e a chamada região andina, onde hoje nós temos aí Equador, Peru, norte do Chile e Bolívia, onde desenvolveu-se a civilização Inca. Para começarmos então, vamos dar início dando as características gerais aí dos astecas. Bem, essa civilização ela começa a se desenvolver aí por volta do século XVI e ela vai ser resultado da absorção da cultura de outros povos que foram vencidos por ela, como os maias e os olmecas. Pensando na civilização asteca, politicamente ela era uma monarquia teocrática militar, onde o governante maior, o governante superior, tinha como principais atribuições comandar o exército e cuidar da política externa. A civilização asteca ela era subdividida em cidades-estados que eram controladas aí militarmente pelo governante superior. A agricultura asteca ela era altamente sofisticada, o que resultou aí num crescimento populacional e uma grande hierarquização da sociedade. A sociedade asteca ela era dividida em nobreza, que era privilegiada com seus chefes militares, altos funcionários do Estado, sacerdotes. Eu tinha aí uma camada intermediária formada por comerciantes e artesãos de elite, logo abaixo escravos e camponeses e por último os prisioneiros de guerra. A civilização asteca também era caracterizada como um império teocrático de regadio, ou seja, uma teocracia onde acreditava-se que o governante era o representante dos deuses aqui na Terra, e regadio porque essa civilização ela vai desenvolver-se nas margens de grandes rios. Dentro da civilização asteca acreditava-se que os deuses colocavam os nobres acima dos homens comuns, por esses serem extremamente violentos e incapazes de governar a si mesmos. Os astecas eles tinham um grande conhecimento na área matemática. Um exemplo disso é a construção da capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, às margens do lago Texcoco. A população asteca, no seu auge, chegou até aproximadamente 300 mil habitantes. A cidade de Tenochtitlan chegou a ser equiparada à cidade de Constantinopla e também a Roma, que era uma das duas principais cidades europeias nesse período da história. Deixando os astecas de lado, vamos falar agora sobre os maias, que organizavam-se em cidades-estados independentes, com um sistema político baseado em uma teocracia, onde o governante era considerado representante dos deuses aqui na Terra. A elite maia ela era formada por guerreiros que tinham, além das funções militares, funções políticas e religiosas. A civilização maia ela começa a se constituir por volta do século IV e X depois de Cristo na chamada Península do Yucatán, na América Central. Os maias eles tinham um grande conhecimento matemático e astronômico. Um exemplo disso é que os maias conheciam os eclipses solares e o movimento dos planetas. Matematicamente também utilizavam a noção do zero, o que vai tornar a sua contagem do tempo mais eficiente. Com relação aos incas, essa civilização ela chegou a aglomerar até 15 milhões de habitantes. O Império Inca ele se estendeu por onde hoje nós temos o atual Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. A civilização Inca começa a se constituir a partir do século XII, 1100 d.C. O fim do Império Inca ele vai ter aí o seu início por volta do ano de 1532. Na verdade, o Império Inca ele vai ruir completamente no ano de 1532, e os principais fatores que levaram a essa ruína foi a dificuldade dos incas em consolidarem as suas conquistas
e organizar aí a sua administração, além das disputas sucessórias do Império, já que não havia aí uma infraestrutura sucessória que dizia quem seria o próximo governante Inca. Como nós estamos vendo aí, a civilização Inca ela também é resultado do agrupamento de diversos povos que viviam aqui na América do Sul, predominando a etnia Quichua. Os Incas eles formavam aí uma monarquia teocrática hereditária, ou seja, a figura de um rei que era considerado um representante dos deuses aqui na Terra, onde a hereditariedade era a base. O governante era conhecido como Inca ou Sapa Inca, era o comandante supremo do exército. Ele governava juntamente com as suas várias mulheres, onde existia a Coia, que era a esposa principal do Sapa Inca, que normalmente era uma de suas irmãs. Como eu já disse anteriormente, o Império Inca ele vai ruir a partir do momento em que nós vamos ter a morte do imperador Huayna Capac e da disputa sucessória entre os seus dois filhos, Huáscar e Atahualpa, enfraquecendo o Império e possibilitando aí o domínio do Império Inca por um pequeno grupo de espanhóis. Nós vamos ter também a chamada Ayllus, que era a chamada comunidade camponesa, a base da sociedade Inca. Os camponeses organizavam-se num regime de servidão coletiva, onde esses mesmos camponeses forneciam dias de trabalho para a construção de canais de irrigação e das estradas para o Sapa Inca. Os Incas vão se destacar por conta da sua arquitetura. Um exemplo disso são as cidades de Cusco e Machu Picchu, da domesticação da alpaca e da lhama, e eles tinham um grande conhecimento também na astronomia, astrologia e grandes conhecimentos na área de matemática. O extermínio ou o genocídio dessas populações ameríndias ele começa com a vinda dos primeiros europeus aqui para o continente americano, principalmente os espanhóis. O que nós vamos ter atualmente é que os descendentes dos povos incas, maias e astecas que vivem hoje aqui no continente americano fazem parte das camadas sociais mais pobres nesses países. Então, além de dizimar com esses três grandes impérios, com essas três grandes civilizações, hoje os seus descendentes ainda sofrem na pobreza nos seus países de origem. Bem, alunos, eu termino aqui o meu podcast. Estudem e estudem. Alpaca e da lhama, e eles tinham um grande conhecimento também na astronomia, astrologia e grandes conhecimentos na área de matemática. O extermínio ou o genocídio dessas populações ameríndias ele começa com a vinda dos primeiros europeus aqui para o continente americano, principalmente os espanhóis. O que nós vamos ter atualmente é que os descendentes dos povos incas, maias e astecas que vivem hoje aqui no continente americano fazem parte das camadas sociais mais pobres nesses países. Então, além de dizimar com esses três grandes impérios, com essas três grandes civilizações, hoje os seus descendentes ainda sofrem na pobreza nos seus países de origem. Bem, alunos, eu termino aqui o meu podcast. Estudem e estudem. Bem, alunos, eu termino aqui o meu podcast. Estudem e estudem.